Eu converso agora com Ivana Menck, diretora de operações, e o tema é: manejo integrado de pragas pode gerar uma economia de até R$ 125 por hectare. Ivana, muito obrigada por sua participação aqui no Novo Agro. Olá, Lilian, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ivana, a gente tem um público que ele está sendo inserido no agronegócio também e não tem conhecimentos de muita coisa. Então, para a gente iniciar, explica para a gente o que é o famoso MIP, Manejo Integrado de Pragas. Então, Lilian, uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente, de fato, o nosso Brasil é um país muito extenso, né? Nós temos regiões onde o MIP ele já é muito difundido e muito utilizado, mas sim temos algumas regiões ainda que essa prática não é tão difundida, né? O manejo integrado de práticas são processos, estratégias, técnicas, né? Boas práticas, digamos assim, para ser utilizado durante toda a safra. Então, diversos estudos, né? Diversas pesquisas, principalmente a Embrapa fomenta muito e nos traz, né, que essas boas práticas que a gente realiza durante o nosso ciclo pode sim gerar uma economia para o produtor. Então são boas práticas, né, utilizadas no acompanhamento de praga, na gestão das aplicações, durante todo o ciclo da cultura para que se tenha um melhor resultado. Agora, esse manejo integrado, quais são essas práticas? A gente tem, seria o quê? Misturar o biológico com o químico, com outros tipos de emprego de manejo? Explica um pouquinho, detalhe um pouquinho para a gente, Ivana, por favor. Certo. Na verdade, assim, as boas práticas são as ações que o produtor vai fazer dentro da sua lavoura, né? Ou seja, vamos trazer um pouquinho para o lado de monitoramento de pragas, né? Que é a base do manejo integrado. Então, fazer um diagnóstico da sua lavoura, monitorar o seu campo, né? Seja através de pano de batida, seja através de amostragem, fazer essa prática frequente de ir ao campo, identificar as pragas, as doenças, as ervas, depois, em cima dessas informações, né, que veio do campo desse diagnóstico, agir e entender, né, se é um momento real de aplicar, de fazer uma aplicação, tanto, né, de um inseticida, fungicida, acaricida, enfim, um pesticida, ou não, ou segurar essa aplicação para não colocar tanto a nossa planta em dano, né, e também não chegar no dano econômico. Então essa boa prática é um exemplo, né, monitorar, acompanhar o campo, entender o que está acontecendo no campo, aplicar de acordo com aquilo que foi monitorado, depois monitorar novamente para também entender, né, o efeito que aquela aplicação teve no monitoramento, né, porque isso é super importante também. Como que o produto que eu apliquei, né, tá reagindo no meu solo, no meu clima, na minha variedade, para conseguir entender o real resultado. Então, esse seria um exemplo, né, de uma boa prática recomendado aí por diversos pesquisadores, por diversos estudos que comprovam, né, que essas boas práticas sim fazem o produtor ter uma maior rentabilidade, ter uma sustentabilidade maior também. Ivana, isso tudo que você disse é bem importante, inclusive para o público da cidade, que às vezes tem uma noção errônea de que as pessoas saem aplicando inseticida, fungicida, torta à direita, e não é bem isso, porque no fim das contas acaba doendo no bolso do próprio produtor rural, como você bem explicou. Então é bem importante isso, viu? Se você é da cidade e está nos assistindo, existe sim a preocupação com as boas práticas, e mais do que isso, uma análise profunda para saber como é que vai fazer essas aplicações, porque o maior prejudicado nisso não é só o consumidor lá na ponta, mas principalmente o produtor rural, que tem um gasto muito grande com isso. Agora, Ivana, essa questão do manejo integrado, como você bem disse na pesquisa da Embrapa, pode gerar até uma redução de custo de até R$ 125 por hectare, mas esse manejo ele não se dá sozinho, às vezes ele precisa do auxílio de outras ferramentas também tecnológicas. Então, Lilian, só pegando um pouquinho ali o que tu trouxe muito bem colocado, né, da questão de que o produtor sim analisa quando que ele deveria de aplicar e se ele deveria de aplicar, né, porque bem como tu colocou, às vezes gera a impressão de que o produtor sai aplicando, né, e não se preocupando também com a questão ambiental, né, e na verdade, assim, o que acontece? Hoje, se a gente pegar, por exemplo, uma safra de soja, em torno de 30% a 40% dos custos diretos de uma safra de soja é com químicos. Então, realmente, além de toda a questão
de não colocar a planta dele em dano, porque a gente sabe que se a gente aplicar desnecessariamente, a gente pode estar causando também um dano para a planta, né? Dói no bolso, né? Então, é uma preocupação constante, né? A gente está falando aqui, trouxe um pouquinho para a soja, porque foi a pesquisa da Embrapa, mas falando de qualquer cultura, né? Qualquer cultura, a gente sabe que existe, né, a questão dos químicos, que é um custo alto envolvido, e o produtor hoje, ele está, sim, muito preocupado, né, tanto com a redução dos custos, porque pesa no bolso dele, mas também com a questão de manter o ambiente, afinal de contas, né, é o solo, é o ambiente que faz ele conseguir produzir todo ano, então ele cuida e precisa cuidar também dessa questão, principalmente da nossa terra, né, para ele conseguir seguir produzindo e com essa missão aí linda de alimentar o mundo, né? Mas, desculpa. Então, só complementando o que você falou também, muito bem colocado, é essa questão de que ele é o principal interessado na preservação do meio ambiente. Porque se ele não tiver terra e água, ele não tem como continuar produzindo. Então, é essa Exatamente. consciência, eu costumo dizer também aqui no nosso programa, né, que o tema é empreendedorismo e sustentabilidade, de que nessa discussão entre o setor produtivo e o meio ambiente, o único perdedor não pode ter vencedor. Se tiver vencedor, a gente terá um grande perdedor, que é a humanidade. Porque as pessoas precisam respirar, mas também precisam comer. Então, a gente tem que trazer para um diálogo, não para o ataque, mas para o senso comum, que dá, sim, para a gente continuar produzindo com sustentabilidade, preservando o meio ambiente. A gente precisa do quê? De capacitação, de conhecimento, de novas tecnologias, como é o que você está trazendo aqui, vai falar para a gente. Eu acabei te cortando porque eu me empolguei, Ivana. Vamos lá, então, vamos falar da tecnologia que pode auxiliar nesse manejo integrado de pragas. Perfeito, Lilian. Então, na verdade, assim, só para a gente começar, o manejo integrado, ele é uma cadeia de boas práticas, né? Vários processos que o produtor pode fazer com ou sem o auxílio da tecnologia, porque são boas práticas que ele faz no campo dele. Ele pode fazer no papelzinho, né, de outras formas. Porém, a tecnologia, o Farmbox especificamente, né, que é a nossa solução que a gente trabalha desde 2011 no mercado. Hoje nós já atendemos praticamente 2 milhões de hectares no Brasil, de diversas culturas, Paraguai, Bolívia, e a gente tem o maior orgulho de dizer assim que a gente nasceu dentro de uma fazenda e para ajudar o produtor, né? Então, o Farmbox é uma solução que, além do manejo integrado de pragas, ele vai desde que o produtor está planejando a sua safra, ou seja, ele ajuda nesse planejamento, ajuda o produtor a entender o que foi mais rentável na safra passada, né, o que ele investiu que deu certo, que não deu, que deu retorno. Então, ele se planeja dentro do Farmbox, ele faz todo esse acompanhamento de boas práticas dentro do Farmbox, ou seja, monitora, né, faz o diagnóstico das daninhas, faz stand, acompanha a sua cultura, até mesmo a semeadura, antes mesmo do monitoramento, ele pode fazer com o auxílio do software. Depois ele gerencia as suas aplicações, gerencia o seu estoque, faz o acompanhamento de pluviometria, ou seja, das chuvas, né, que a gente sabe que está sempre na cabeça do produtor e é super importante, até a colheita. Então, desde o planejamento até a colheita, o Farmbox acompanha o produtor. Porque, indiferente do perfil de produtor, Lílio, do início ao fim da safra, o produtor está sempre tomando decisões, diversas decisões. Né? O dia a dia dele é tomar decisões. Quando a gente fala de uma safra de soja, a gente está falando de 120 dias praticamente. Então é muito rápido. E durante esse ciclo, várias decisões são tomadas. E o quanto mais assertivas essas decisões forem, melhor para o produtor, né? Mais rentável vai ser a lavoura dele, mais produtividade ele vai ter. E quanto mais ele conseguir entender o que está acontecendo, melhores decisões ele toma. Porque a gente também, né, quando a gente não tem uma informação clara, segura, através de dados rápidos da nossa mão, nem sempre a gente tem segurança para decidir o que é melhor naquele momento. Então, o Farmbox trabalha para isso, para unir todos esses dados agronômicos, aliando, né, todas essas boas práticas do manejo integrado e trazendo na mão do produtor dados confiáveis e ágeis para que ele, com o conhecimento dele, da equipe dele, da sua consultoria, consiga decidir o que é o melhor em cada momento da safra. Ivana, eu entendi que é uma ferramenta tecnológica, que ela auxilia na coleta de dados e análise desses dados, mas vamos pensar assim, o produtor que está lá na ponta para ele entender o que é o Farmbox. Ele é um programa de computador que ele é instalado no computador dele, é isso? Como é que funciona? Certo. Lilian, ele tem duas, digamos assim, ele funciona tanto na plataforma web,
ou seja, tu acessa de qualquer lugar, não precisa ser instalado no computador, tendo um navegador, né, um navegador web, por exemplo, o Google Chrome, ou qualquer outro navegador, tu coloca lá o endereço, como se fosse um e-mail, né, e lá tu tem toda a tua plataforma web para trabalhar. Assim como tem um aplicativo no celular. Então, hoje em dia a gente sabe, né, que tudo acontece no celular, principalmente a vida do produtor, que é super corrida, nem sempre ele tem como estar no escritório, na frente do computador. Então, tudo que a gente disponibiliza na plataforma web também está no aplicativo no celular. Então, na palma da mão dele, por isso que a gente fala, né, dados rápidos na palma da mão dele, ele consegue acompanhar tudo o que está acontecendo na sua fazenda. E nós não precisamos de internet no campo. Era a minha próxima pergunta, porque isso é algo super importante, né? Porque a gente sabe que a conectividade hoje não está presente, né? A gente sabe que tem várias iniciativas e hoje a gente está num cenário muito melhor quando a gente fala da zona rural, mas a internet ainda não está presente em todas as regiões. Então, assim, o produtor, ele pode ir com o celular, fazer todo esse diagnóstico de campo, esse levantamento de campo offline, e quando ele chegar num ponto de internet, na cidade ou na fazenda dele, que às vezes só tem internet na sede, né, ou no escritório, enfim, ele vai sincronizar esses dados. Então, automaticamente, tudo que ele fez no campo vai estar alimentado e ele pode acessar de qualquer lugar e a qualquer momento. Assim como a equipe dele, né, e muitos produtores a gente sabe que também trabalham com consultorias, a gente atende diversas consultorias também, né, que dão atendimento ao produtor. Então, o consultor dele, de onde estiver, também já pode estar recebendo essa informação do que está acontecendo lá no campo, e aí entra a agilidade, né, que a gente sabe que é super importante dentro da produção agrícola, né. Então, de qualquer lugar, eu vejo as informações e já posso ali fazer uma recomendação do que a minha equipe deveria de fazer, ou até mesmo eu, o que eu vou fazer para agir em cima daquelas informações. Ivana, eu vou fazer uma pergunta assim que talvez seja, você fala assim, nossa, eu não acredito que ela esteja fazendo essa pergunta, mas é que eu sou bem leiga nessa questão de tecnologia diretamente no campo, e muitos produtores rurais, eu acredito que eles também sejam. Aí eu queria saber o seguinte, né, os dados na palma da mão, como é que esses dados são inseridos para dentro da web? O sistema é automaticamente, é o técnico que tem que inserir, como é que funciona isso na prática? Ótima pergunta, Lilian. Eu acho que essa questão da gente ser leigo, né, às vezes é porque não é a nossa expertise, a gente não está todo dia junto ali, entendendo, e é uma pergunta muito boa, porque esclarece também, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Então, assim, hoje o Farmbox, ele tem conectividade com outros softwares também, se o produtor tiver outros softwares, então a gente faz muito a gente levanta muito a bandeira da integração, né, porque a gente está ali para ajudar o produtor, então ele pode ter outras tecnologias, como uma tecnologia no maquinário, como um software dentro do escritório dele, que tem mais o viés financeiro administrativo, e o Farmbox integra com esses softwares também para trazer agilidade para o produtor. Então é possível integrar com outras soluções que o produtor já tenha, né, mas a coleta de campo do Farmbox hoje é através do celular. Então tu vai com o celular, roda o teu campo, e tudo que tu vai encontrando em campo, tu insere dentro do aplicativo, né? E isso hoje ainda, na nossa realidade, é muito presente, porque a gente precisa olhar o campo, a gente tem diversas tecnologias que nos auxiliam para isso, mas hoje o olho da pessoa que está ali todo dia, né, rodando, olhando a planta crescer, cuidando dela, a gente sabe que ainda faz um diferencial enorme. Então essa pessoa vai estar ali e com a ajuda do Farmbox, ela vai conseguir fazer, digamos, um diagnóstico mais eficiente, né? Porque ele tem inclusive o caminho que ele deveria de percorrer dentro dos seus talhões, dentro da sua fazenda, onde ele vai fazer os levantamentos dele, já tem todas as pragas, doenças cadastradas, então é muito simples também para inserir esses dados, e com poucos dados, através desse caminho, digamos, que ele faz dentro da lavoura dele, a gente gera diversos relatórios que mostram para ele, né, insights, digamos assim, como que está a flutuação das pragas, como que está a flutuação das doenças, mapa de calor da fazenda dele mostrando os principais pontos que ele deveria agir. Então, assim, com poucos dados que ele insere, a gente, com inteligência artificial, né, consegue mostrar para ele diversas situações da lavoura dele. É isso daí, a tecnologia a favor do campo. E além disso também tem a questão do manejo integrado, de trazer um certo equilíbrio a todo o sistema produtivo também, né, Ivana?
Exato. Então, como a gente já falou lá no início, né, o manejo integrado ele vem de diversos estudos, diversas pesquisas, e hoje de utilização, porque grande parte dos produtores já utiliza o manejo integrado, e como essa pesquisa da Embrapa mesmo mostrou, né, além da questão da economia, que compararam, né, produções que utilizam manejo integrado de pragas, né, e propriedades que não utilizam, então, assim, o produtor consegue, sim, ter esta economia, e além da economia, né, equilibrar todo o sistema produtivo. Porque a gente sabe, né, Lilian, que é muito difícil não existir pragas. As pragas, elas vão estar presentes, né, em todas as culturas, né, mas a gente conseguir equilibrar isso, entendendo quando é o momento também de fazer uma aplicação, ajuda demais. Porque a gente sabe que, por exemplo, tem muitas pragas que elas estão ali, elas estão presentes, mas elas ainda não estão causando dano. Então, eu não tenho que entrar com uma intervenção, né? Eu tenho que entrar com uma intervenção quando ela está me causando algum tipo de dano. Esse dano a gente costuma chamar de dano econômico, mas também é um dano para toda a cadeia. Então, com certeza, o MIP aí vem para equilibrar muita coisa e para ajudar os produtores e ajudar, né, toda a sociedade, digamos assim. Tá vendo, então, produtor rural? Você que fala tanto em produtividade é isso. É fazer a coisa certa, no momento certo, para não perder tempo e nem dinheiro, né, Ivana? É isso aí, é time, né? A agricultura é time, a gente está sempre correndo atrás do tempo, né? Então, quanto mais assertivo a gente for no tempo certo de agir, né? Com certeza a gente vai ter um melhor resultado. Ivana, muito obrigada pelas explicações, pela sua aula, pela sua paciência. E gostaria que você deixasse os seus contatos. Tá certo, eu que agradeço, foi muito bom, é sempre muito bom falar de agricultura, falar de digital, né, que é um meio que a gente está presente há tanto tempo. Então, para saber mais sobre o Farmbox, para entender um pouquinho mais como que a gente tem ajudado, né, diversos produtores e consultores, a nossa página na web é www.farmbox.com.br. Nós estamos presentes também nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente divulga muito conteúdo, Lilian, que também ajuda os produtores que querem entrar, né, nesse meio tanto tecnológico como de boas práticas. Então, acessando as nossas redes, também tem muito conteúdo bacana, e as nossas redes vocês acessam através de Farmbox app. O telefone para contato é 539-9908-9811. Ivana, muito obrigada e sucesso. Muito obrigada, Lilian, sucesso para vocês também. O Novo Agro fica por aqui, mas você continua com a gente no YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente volta na próxima semana com muito mais conhecimento, porque só o conhecimento transforma. Um excelente dia e um agro abraço para você.